Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a operação de divisão que nós começamos nas atividades anteriores. No entanto, hoje nós vamos começar a falar sobre o algoritmo da divisão quando a gente tem divisão por unidades. E depois a gente vai falar sobre a propriedade fundamental da divisão. Então, começando aqui, eu tenho esses dois algoritmos para que a gente resolva-os passo a passo, né, para que a gente relembre todo esse processo de resolução do algoritmo da divisão. Então, a princípio, eu tenho aqui 624 dividido por 2. Por onde que a gente começa, né? A gente vai pela ordem das centenas aqui, que é a nossa maior ordem. Aí a gente pensa o seguinte: quantas vezes o 2 cabe no 6, né? 2 vezes que número dá 6? E aqui a gente encontra na tabuada do 2 exatamente o número 6. Então a gente sabe que 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 menos 6 é igual a 0. Então percebam que a gente conseguiu dividir as centenas exatamente, não sobrou nenhuma centena, e o que a gente tem aqui a princípio, né, como primeiro resultado, são 3 centenas, porque 2 vezes 3 igual a 6. Agora, a gente tem duas dezenas. Aqui a gente tem aquele costume de falar abaixa ou desce, né? Então aqui a gente tem duas dezenas para dividir por 2. A gente sabe que 2 vezes 1 é 2 e 2 menos 2, zerou. Então, novamente, não sobrou nenhuma dezena. Agora a gente vai para a ordem das unidades. 4 unidades dividido por 2. 2 vezes 2, 4, e 4 menos 4, 0. Pronto. Aqui, só para relembrar, quando o resto é 0, a gente tem uma divisão exata, beleza? Neste outro algoritmo aqui, a gente já vai testando cada vez mais a nossa tabuada. Na tabuada do 5, 5 vezes que número dá 7? Bom, não tem exatamente, né? Então, a gente vai ter que usar um número aproximado, sendo menor que 7. Então, 5 vezes 1, 5, 7 menos 5, 2. Observem que aqui sobraram duas centenas. E aí o que a gente vai fazer agora? O nosso próximo passo é utilizar essas duas dezenas daqui. Então a gente faz uma transformação. Essas duas centenas que sobraram aqui, lembrem-se, uma centena eu posso trocar por 10 dezenas, 10 barrinhas. Então se uma centena eu troco por 10 dezenas, duas centenas eu troco por 20 dezenas. E aí, essas 20 dezenas mais essas duas dezenas que eu tenho aqui, portanto, agora eu tenho 22 dezenas. 22 dezenas para dividir por 5. Novamente, não tem 22 na tabuada do 5, o mais próximo é o 20. 5 vezes 4, 20 e 22 menos 20. Ó, sobraram duas dezenas. Como eu vou usar agora 3 unidades, pensa, duas dezenas eu posso trocar por 20 unidades. E 20 unidades mais 3 unidades, 23 unidades. E aí, novamente, 5 vezes 4, 20, 23 menos 20, sobra 3. Então, aqui nós temos um exemplo de uma divisão que é não exata. No primeiro, divisão exata porque o resto é 0. No segundo algoritmo, divisão não exata porque o resto aqui é 3, ok? Falando agora sobre a propriedade fundamental da divisão, veja a seguinte situação-problema. O Jonas, ele acabou de distribuir as laranjas que ele colheu em seu pomar em cestos. Então ele disse o seguinte: acabei de distribuir as laranjas que colhi em 9 cestos. Ele colocou 80 laranjas em cada um desses cestos e ele percebeu que ainda sobraram 7 fora dos cestos, fora de cada um desses cestos. Então, relembrando, ele distribuiu as laranjas em 9 cestos. Em cada cesto, ele colocou 80 laranjas e ainda sobraram 7 laranjas. A dúvida que o Jonas teve nesse momento foi a seguinte: então, quantas laranjas ele colheu no total? E é nesse momento que a gente vai fazer um processo inverso, né? A gente sabe que a divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, sabendo disso, a gente tem termos, a gente tem dados importantes dessa situação-problema para que a gente consiga determinar quantas laranjas o Jonas havia colhido em seu pomar. Então, eu vou montar aqui
em forma de algoritmo para que a gente consiga estruturar melhor o nosso pensamento. O primeiro item que foi citado é que o Jonas distribuiu essas laranjas em 9 cestos. Então, o número 9, ele vem aqui no divisor, porque ele dividiu a quantidade de laranjas que a gente ainda não sabe por 9 cestos, ok? A segunda informação que aparece no enunciado dessa situação problema é a quantidade de laranjas que foram colocadas em cada cesto. Então, ele disse que ele colocou 80 laranjas em cada um dos cestos. E depois desta distribuição, ele observou que ainda sobraram 7 laranjas. Então aqui, quando fala que sobraram, lembra, sinônimo para resto, né? Que é o que sobra numa subtração. Então aqui, sobraram 7. A grande dúvida do Jonas, como eu disse, era determinar quantas laranjas ele tinha colhido no total, antes de ter feito todo esse processo de distribuição. Então a gente pode pensar da seguinte maneira. Se ele fez a distribuição em 9 cestos e cada cesto recebeu 80 laranjas, então aí você pode pensar, o primeiro cesto recebeu 80 laranjas, o segundo 80, o terceiro 80, o quarto 80, até totalizar 9 cestos. Mas eu preciso ficar contando de 80 em 80, assim? Não, gente. Basta efetuar uma multiplicação. Então, fazendo isso, nós teríamos 9 vezes 80. 9 vezes 8, 72, acrescento 0, 720. Só que tem um detalhe. Sobraram, depois da distribuição, 7 laranjas. Então, antes dessa distribuição, eu vou ter que fazer o que agora? 720 mais essas 7 que haviam sobrado. Então, 720 mais 7, 727 laranjas que o Jonas, no caso aqui esse 727 vai ocupar a ordem, aqui é o termo do dividendo, ok? E eram 727 laranjas que o Jonas tinha antes de todo esse processo de distribuição. Então, observem, utilizando aqui nesse caso duas operações, uma operação de multiplicação e posteriormente uma operação de adição, é possível determinar o dividendo, ok? Isso quando a divisão é não exata, ou seja, o resto aqui não é zero. Então, a partir daqui, do uso dessas duas operações, a gente consegue chegar à propriedade fundamental. A propriedade fundamental da divisão diz o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Com isso, o que eu tenho? Para que eu encontre o dividendo, ou seja, a quantidade total em uma divisão, eu preciso multiplicar o divisor pelo quociente, ou vice-versa, e depois, se a divisão for não exata, significa que eu vou ter que somar a esse resto. Então, foi basicamente o que eu fiz aqui nesses dois processos. Eu multipliquei 9 vezes 80, ou seja, divisor vezes o quociente, e depois que eu encontrei o resultado, eu somei ao resto, 7, totalizando 727, ok? Então essa é a propriedade fundamental da divisão, utilizando os termos que a gente já conheceu nas aulas anteriores. Agora é momento de você, utilizando o seu material didático, resolver os exercícios de aplicação. Posteriormente, fazer a correção com o material que estará disponibilizado para correção desses exercícios de aplicação e depois fazer os exercícios propostos para correção na próxima aula. Até mais!